quando a gente fala de Apocalipse, Sim. Começar pela definição. Porque muita legal. gente entende Apocalipse como o fim do mundo. Não Na é. verdade, Apocalipse não significa isso. Então, por Não. favor, descreva o que é Apocalipse Legal. e aí eu tenho algumas perguntas. Pelo menos segundo o cristianismo, né? Sim. Porque existem vários apocalipses em várias religiões, né? Na religião nórdica tem o Ragnarok, né? Lá na Índia tem o Kali Yuga, é tudo apocalipses, né? Mas na Bíblia, a palavra apocalipse significa revelação. E a história é interessante pra caramba, né? Porque esse termo está relacionado com a Odisseia, que é a história de Odisseu, ou Ulisses, né? Depois da guerra de Troia, querendo voltar para casa, mas ele não conseguia porque ele brigou com os deuses, Deus atrapalhava ele de voltar para casa. E aí, perdido no mar, ele cai numa ilha chamada Calipso, que na verdade era uma ilha que era governada por uma deusa chamada Calipso. E essa Calipso, ela se apaixona por Ulisses e fala para ele, ó, se você ficar eternamente aqui comigo, você vai viver para sempre, eu te dou vida eterna. E aí ele desapareceu, né? A esposa dele, Penélope lá, o filho Telêmaco, estavam... Cara, cadê meu pai? Cadê meu marido? Sumiram, desapareceram. E ele sumiu porque ele estava nessa ilha, que chama Calipso. E essa ilha, esse nome Calipso significa ocultar, esconder. Então, o que aconteceu tem a ver com o nome da deusa e o nome da ilha. E aí, quando ele consegue se libertar do feitiço dessa deusa e fugir da ilha para voltar para casa, aí eles chamaram isso de Apocalipso. Que ele estava escondido e agora ele apareceu. Entendi. Ele estava velado e agora sua localização foi desvelada. Então Apocalipse significa tirar o véu. Né? Calipso é colocar o véu, Apocalipse é tirar esse véu. Então o Apocalipse é a revelação, né? O livro começa em grego Apocalipsis tu Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Aí você pensa, cara, então a revelação de Jesus Cristo é Jesus trazendo uma revelação? Ou é ele se revelando? As duas coisas, meu irmão. Ele se revela no esplendor do seu poder, da sua glória. E ele está trazendo uma revelação também. Então, assim, se a gente for resumir o conceito do livro do Apocalipse, no final das contas é a vitória de Cristo sobre as forças do mal. É a batalha final ali que acontece e tal. Só que o curioso é que é um livro muito antigo, né? A data estimada é ano 90 depois de Cristo. Já tem quase 2000 anos o livro, né? O curioso é que acontece, tem uma série de coisas que acontecem ali. Tem 21 punições que Deus lança contra a Terra. Não contra a Terra como um todo, mas contra os rebeldes da Terra ou contra as pessoas malignas, né? Principalmente quem se aliançou com o mal e quem faz o mal pro próximo. O Apocalipse é uma punição para essas pessoas. Então, o interessante é que, por exemplo, quando Deus começa a lançar essas punições... A Bíblia vai dizer no capítulo 6 de Apocalipse que os poderosos do mundo se esconderam em cavernas embaixo das montanhas para tentar se livrar do juízo de Deus. Cara, você olha hoje os bunkers que os caras fazem, aí você fala, meu irmão, acho que o João que escreveu o Apocalipse, acho que ele estava enxergando umas coisas pra Já frente. sabia o que ia ser. Né? Cara, acho que ele visualizou algumas coisas, entendeu? Então, assim, uma das coisas mais interessantes que eu faço hoje é pegar o livro do Apocalipse e ficar comparando com o que está acontecendo. E aí você... é muito atual. Cara, você acha coisas assim que você fala, não é possível, né? Um exemplo. A Bíblia diz que o anticristo, ele vai primeiro aparecer como uma pessoa do bem, um pacificador, ele vai trazer paz, vai estabelecer um acordo, que dá a entender que é um acordo de paz, e esse é o primeiro selo do Apocalipse. São 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. O primeiro selo traz o cavaleiro do cavalo branco. Geralmente, o cavaleiro de um cavalo branco, vestido de branco, você pensa assim, é Jesus ou é um príncipe e tal, né? Mas na verdade é o falso príncipe, porque você vai ver que na simbologia da Bíblia, ele é um cavaleiro que conquista, mas sem lançar flecha, sem guerra. Porque ele tem um arco e flecha, mas ele não tem flecha. Só tem um arco. É tipo assim... Ele tem o poder para fazer a guerra, mas vai preferir não fazer. Ele vai conquistar pela diplomacia e não pela guerra. E aí, você vê no dia 13 de outubro agora, o presidente Donald Trump assina aquele acordo histórico. E no mesmo dia, o Papa ganha um cavalo branco. E fica apresentando ao mundo o cavalo branco, né? E ele dá o nome do cavalo de Proton. Proton significa o primeiro. Aí você fala, primeiro o quê? O primeiro selo, será?
Aí você fala assim, ou esse pessoal tá de zoação com a nossa cara, fazendo pegadinha. Que tá chegando. Aí eu vou deixar o pessoal aí de Apocalipse doidaço, quer ver? Ou tem alguma coisa que tá acontecendo. Provavelmente não tem nada a ver, mas assim, quando você compara, você fala, rapaz, será que esse é o primeiro selo daquilo que tá chegando? 7. São 7 selos, depois 7 taças e 7 trombetas. O primeiro selo traz o Cavaleiro do Cavalo Branco. O segundo selo, esse primeiro selo há um acordo de paz de duração de 7 anos. Né? Tá. São 7 anos de combinado sem guerra. Mas esse... Mundial. Como paz mundial. Não, seria em Israel. Exatamente seria lá. uma simbólica, ou seja... Exatamente Israel. Seria a paz em Israel, Tá. que é o que o Trump fez, né? Com esse, expandindo os acordos de Abraão, né? E aí, só que depois vem o Cavalo Vermelho. O Cavalo Vermelho já começa a trazer guerras. Então é uma paz, é um acordo que é frágil. E esse acordo, segundo a Bíblia, né, nessa sequência de eventos, esse acordo vai ser rompido na metade do período, ou seja, 3 anos e meio, rompe-se esse acordo. E essa figura que traz a paz se revela e fala, não, eu sou do mal mesmo, vou arrepiar total. Aí ele começa a perseguir todo mundo. Esse que vai no vermelho? Aí Ou ele já... revela o que foi anterior? O anticristo não é... Ele seria esse Cavaleiro do Cavalo Branco que está trazendo uma falsa paz. Que vai se revelar... E aí lá na frente ele se revela como o filho da perdição mesmo. A Bíblia diz que se levanta contra tudo que é religião e Deus e vai exigir que só ele seja adorado. Tá, e o terceiro? O terceiro cavalo é o cavalo amarelo, que aí são pestes e doenças e pandemias. E o quarto cavalo é o cavalo negro, se eu não estou enganado, aí é uma fome global. Mas isso é só o começo, né? Porque são 21, aí depois tem as 7 taças. Aí são terremotos, o sol se escurece. Mas isso não acontece... acontece em ordem... essas 7 primeiros selos, tem uma cronologia. Depois 7 taças. Depois 7 trombetas, depois 7 taças. Ou seja, elas não intercalam, você não vai ver... Vai uma sequência de... São 7 anos de perrengue. Isso tudo acontece em 7 anos. São 7 anos de salve-se quem puder. Mas as coisas vão ficando bem piores depois do segundo período de 3 anos e meio.